Tratamentos de feridas como pé diabético, úlceras venosas, fissuras mamárias, tratamento com bota de una e demais feridas. Realizamos atendimento ambulatorial no Centro Médico da Chapada e no Lar Protegido, além da possibilidade de atendimento domiciliar, tratamento humanizado. Contato Zap 74 988 23 89 49. Atendimento em Jacobina e região. Rádio Jaraguá Gospel FM 100% Jesus. A palavra pastoral. Graça e paz, irmãos e amigos, ouvintes da Rádio Jaraguá Gospel FM. Chegamos para mais um programa A Palavra Pastoral. Esse programa abençoado que tem como objetivo levar uma palavra de Deus para você, para a sua família. Esse que vos fala é o pastor Luiz Carlos, pastor da Igreja de Cristo aqui na cidade de Jacobina, na Bahia. Estamos neste momento pela Rádio Jaraguá, Jaraguá FM 94,5. Estamos ao vivo também na Web Rádio Voz Evangélica, toda a rede de Web Rádios Voz Evangélica, no site www.vozevangelica.com.br, também na Rádio da Igreja de Cristo em Aracati, no Ceará, e estamos ao vivo também no Facebook, aí no perfil Jaraguá AMFM. Vai compartilhando, minha gente, esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas. Estamos ao vivo também na TV Jacobina, canal TV Jacobina. Inscreva-se nesse canal, porque todas as quartas-feiras estamos aqui com essa palavra pastoral, viu? Aí no canal TV Jacobina. E essa mensagem também a gente vai postar também aí no canal. Tá aqui, tá na bênção. É isso aí, povo de Deus. Olha, hoje nós vamos dar sequência àquela série de mensagens que a gente iniciou falando sobre o Êxodo. Estamos meditando aqui no livro do Êxodo e hoje a gente vai chegar no capítulo 14. Nós trouxemos já duas mensagens. A primeira mensagem foi: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. A segunda mensagem, que foi na semana passada, quarta-feira passada, a gente trouxe uma palavra também, dando sequência à mensagem, e falamos sobre a saída do povo de Israel do Egito. A mensagem foi Saindo do Egito, foi o título da mensagem. E hoje nós vamos dar sequência e o tema da mensagem é: diga ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. Essa é a mensagem de hoje. E eu convido a você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14 e o versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Abra aí a palavra. Você pode meditar juntamente conosco. Diz assim a palavra: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meus amados irmãos, hoje eu irei falar sobre o momento onde Israel atravessa o Mar Vermelho. Essa história muito conhecida pelos cristãos do mundo inteiro,
pelas pessoas que têm acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Elas conhecem, porque é um texto muito pregado. É muito bom pregar nesse texto, né? De que o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel passou. Mas é necessário a gente falar, porque realmente foi um acontecimento marcante. Marcante na história de Israel e marcante na vida do povo de Deus. Porque quando a gente olha um texto como esse, quando a gente vê uma passagem bíblica como essa, isso traz uma paz ao nosso coração, isso traz um sentimento maravilhoso de que nós somos guardados por Deus. E que aqueles que são guardados por Deus, mesmo que venha um exército em fúria, como o exército de Faraó, um dos exércitos mais preparados daquela época, vem um exército daquele experiente em guerra, experiente em batalha, e Deus consegue derrotar aquele exército com o Mar Vermelho. Com o Mar Vermelho. Foi a arma que Deus usou, o seu poder, poder da criação. O próprio mar destruiu o exército do Faraó, que vinha em fúria contra o povo de Deus. Vindo o Faraó com todo o seu exército, perseguindo o povo de Deus, o Senhor mais uma vez demonstra o seu poder e dá o livramento ao seu povo. Então isso traz um descanso para a nossa alma, em sabermos que o Deus que nós servimos é um Deus que dá livramento. O povo de Deus, ele tem que obedecer à voz do Senhor. A voz de Deus aqui, que Deus usou Moisés para falar com o seu povo, era: diga ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. Porque chegou o tempo de sair daquela escravidão egípcia. E graças a Deus, o povo de Deus se encorajou, criou aquela coragem, criou aquela força necessária. Porque a palavra daquele líder, que era Moisés, a palavra daquele líder encorajou aquele povo a sair daquela terra, daquele lugar que não valia a pena estar escravizado lá no Egito. É bem verdade que houve murmuração também. A gente vai chegar nesse ponto. Houve murmuração porque o povo de Deus, ele às vezes cai nessa tentação, nessa cilada de murmurar. Mas marchou, enfrentou, atravessou o Mar Vermelho e partiu para o deserto. E a gente sabe que depois do deserto, depois de 40 anos, o povo de Deus chega na terra prometida, que era Canaã. É assim. Então o que é que aconteceu? Vamos mergulhar na palavra, né? Vamos mergulhar na palavra. Não vamos adiantar as coisas aqui. Hoje é a terceira mensagem nessa sequência, que a gente vai aqui estudando aqui o livro de Êxodo. E a gente está aqui no capítulo 14. Eu parei aqui nesse capítulo porque na semana passada eu preguei aqui no capítulo 12, né? Foi no capítulo 12 a mensagem. E falei um pouco sobre o capítulo 13.
mas agora a gente está no capítulo 14 de Êxodo. Capítulo 14. A gente vê aqui que o faraó, ele começa esse capítulo 14, ele começa perseguindo o povo de Deus. No capítulo 14, do 1 ao 14, né? Eu vou ler aqui na palavra, irmãos. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa nessa mensagem de hoje. Eu vou ler aqui para os irmãos o capítulo 14, o que estava acontecendo. Eu vou ler aqui para os irmãos esse capítulo hoje. Capítulo 14. Eu vou devagarzinho aqui lendo. Eu vou ler, mas eu vou fazer algumas pausas aqui, porque eu vou explicar algumas coisas aqui nesse capítulo. Mas começa aqui com a perseguição do faraó a Israel, né? Eu vou ler aqui esse texto. Capítulo 14. A partir do versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 14 e os irmãos vão poder desfrutar aqui, receber esse alimento da palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo do capítulo 14, do 1 ao 14. Meus amados irmãos, tem algumas coisas interessantes nesse texto aqui que eu li, esses versículos que eu li, e eu vou aqui meditar juntamente com os nossos amados irmãos.
Israel estava saindo do Egito. Israel estava rumo a Canaã, rumo à terra prometida, mas primeiro tinha o deserto, e primeiro tinha que resolver essa questão do exército do faraó, porque o faraó, ele estava enfurecido, ele estava com o coração endurecido. Você vê isso no capítulo 14, o versículo 5 de Êxodo. O faraó tinha permitido o povo sair, mas depois ele endureceu o coração. Está em Êxodo 14, 5, que diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva. Êxodo 14 e o versículo 5, né? Então perceba que o faraó, ele deixou o povo de Israel ir, mas depois voltou atrás na decisão. E depois tentou impedir. O coração do faraó tinha endurecido novamente. Aquelas 10 pragas que Deus havia lançado sobre o Egito, que por causa que o faraó não deixava o povo de Deus adorar no deserto, parece que o faraó já tinha esquecido dessas 10 pragas. Então, estava ali novamente o faraó querendo impedir a saída do povo de Israel lá do Egito. E aí estava com o coração duro o faraó. Aí ele disse: que é isto que fizemos? Os corações endurecidos haviam perdido toda a sensibilidade com relação à recente tragédia e focalizaram na perda do benefício econômico que a escravização de Israel lhe proporcionava. Aqueles que haviam pressionado os israelitas a saírem depressa, agora tinham um forte desejo de forçá-los a voltar, porque o faraó estava com o coração aqui endurecido. Ele tinha perdido a sensibilidade, porque quando a pessoa ela fica com o coração endurecido, ela perde a sensibilidade das coisas. Então o faraó já tinha esquecido aquilo que tinha acontecido, aquelas 10 pragas, a morte dos primogênitos. E aí queria forçar o povo de Deus a voltar lá para o Egito, porque eles estavam olhando a questão de que Israel lá no Egito ia ser escravo deles. Então quando eles olharem, será, perdemos os nossos escravos. E agora? Como é que vai ser daqui para frente a gente sem nossos escravos? Então o faraó endureceu o coração e partiu em busca de trazer os israelitas de volta para o Egito, para forçar os israelitas a voltar ao Egito. Então o faraó fez o seguinte: em Êxodo, no capítulo 14, versículo 7, diz assim: e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, como está em Êxodo, no capítulo 14 e o versículo 7. O faraó selecionou ali 600 carros escolhidos. Você vê aqui nesse texto, Êxodo 14, 7. Esses carros escolhidos, eles pertenciam à unidade especial e de elite. Então o faraó escolheu ali os melhores carros para ir em busca dos israelitas.
o faraó veio preparado mesmo para a guerra. Se os israelitas se levantassem contra aquela decisão do faraó, o faraó estava ali pronto para a guerra, com os seus melhores carros, com os seus melhores soldados, com todo o seu exército, para tentar impedir a saída dos filhos de Israel do Egito. Em Êxodo, no capítulo 14, versículo 10 e 11, o texto que a gente leu aqui, fala assim: e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Êxodo 14, versículo 10 e versículo 11. Aqui os israelitas clamaram ao Senhor, porque o exército faraó estava vindo, estava alcançando os israelitas, e eles estavam ali de frente para o mar Vermelho, e eles não sabiam o que fazer, porque não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. O faraó vinha com os seus 600 carros escolhidos, vinha com o seu exército, e estava alcançando o povo de Deus. Mas eles clamaram ao Senhor. A reação inicial do povo, ao verem a aproximação do faraó, foi de voltarem-se para o Senhor em ansiosa oração. Porém, em pouco tempo, a oração transformou-se em murmurações contra Moisés, fazendo dele o objeto do seu desalento. Então Israel, ele clamou a Deus de início. Quando viu o exército do faraó se aproximando, eles clamaram a Deus. Eles pediram a ajuda de Deus. Porém, em seguida, após a oração, eles começaram a murmurar. A oração se transformou-se em murmurações contra Moisés. E eles diziam: não havia sepulcros lá no Egito para nos tirar de lá, Moisés? Por quê? Por que, Moisés? Você nos tirou do Egito. Começaram a murmurar contra Moisés, começaram a reclamar, da vida. E a gente sabe, irmãos, é o seguinte, que a murmuração, ela não resolve os problemas, né? A murmuração, ela só piora as coisas. Quando o ser humano, ele parte para essa questão da murmuração, as coisas vão piorando. As coisas só não ficaram mais difíceis aqui para Israel, porque Moisés, aquele líder escolhido de Deus para aquela ocasião, ele estava preparado, ele estava destemido a enfrentar aquela batalha juntamente com o Senhor. Imagina aí se Moisés dissesse: pronto, agora eu vou desistir disso aqui. Porque imagina aí se Moisés ouvisse aquela murmuração, porque o pessoal começou a murmurar contra Moisés, começou a reclamar contra Moisés. Imagina aí se Moisés dissesse: agora eu vou abandonar o povo de Israel mesmo, porque também a gente tentando ajudar esse povo, a gente tentando tirar esse povo do Egito, tirar esse povo da escravidão, e esse povo ainda vem reclamar contra mim. Imagine se Moisés dissesse assim: agora eu não vou mais resolver isso aí não, eu vou abandonar esse povo. Imagina aí se Moisés dissesse isso. Mas Moisés era um líder preparado. Moisés sabia a quem estava servindo. Moisés sabia do seu chamado. Por isso Moisés disse: eu não vou abandonar.
vamos nessa peleja, vamos nessa guerra. E a palavra de Deus que veio a Moisés foi: não temas, não temas. A exortação de Moisés dirigiu a atenção para o Senhor, porque o povo estava... o que era que o povo tinha feito? Eles tinham focado no problema. Eles olharam para aquela situação, para aquele exército do faraó e disse: pronto, agora nós vamos perecer, agora nós vamos morrer. Mas Moisés traz uma palavra de Deus e diz: não temas, não temas. Então foi o que aconteceu. Aquela palavra de Moisés dirigiu a atenção para o Senhor. Porque se a gente ficar só olhando para os problemas, se a gente ficar só olhando para o exército do faraó, a gente não vai a lugar nenhum. A verdade é essa. Se o povo de Deus ficar olhando só para o exército inimigo, só para o que o faraó diz, só para o que o faraó age, o povo de Deus não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que olhar, tem que colocar os nossos olhos, colocar a nossa atenção para o Senhor, como Moisés fez aqui. Aquele líder tinha visão. Então a exortação de Moisés dirigiu a atenção para o Senhor, cujo poder eles haviam visto dramaticamente em ação e cuja libertação estavam prestes a testemunhar e a experimentar pessoalmente. Estava próximo daquele povo ser liberto para sempre daquela escravidão egípcia. Mas vinha um exército furioso e o povo olhando para aquele exército. Aí Moisés disse: agora vocês têm que olhar para o Senhor. Lembre-se, veja o que aconteceu lá no Egito, veja as 10 pragas, veja como o Senhor nos trouxe até aqui. Se Ele nos trouxe até aqui e nós estamos aqui vivos, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Devemos colocar os nossos olhos no Senhor, assim como Moisés estava ordenando aquele povo: olha para o Senhor, olha para Deus, porque Deus é maior, Deus é mais forte, Deus é mais poderoso. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão, que acompanha a palavra pastoral de hoje, seja pela Rádio Jaraguá, seja pela TV Jacobina, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelas web rádios que estão transmitindo a nossa programação. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Quando vier o problema, quando vier a dificuldade, quando vier a luta, não foque só nos problemas, mas coloque os seus olhos no Senhor. Reconheça que você, quando vem a luta, reconheça que você está na luta, mas não olhe para o problema, olhe para o seu Deus, porque o Deus que você serve é maior do que qualquer problema. O Deus que você serve é maior do que qualquer faraó. Era o que Deus estava mostrando naquela situação lá no Egito. O Deus que nós servimos é o Deus maior do que o faraó. O povo tinha observado isso, aquele povo viu tudo o que aconteceu, mas ainda estava murmurando, reclamando contra Deus, achando que iria perecer diante do exército do faraó. Mas Deus não ia deixar aquele povo perecer, porque tinha um intercessor ali, que era Moisés. Tinha um intercessor que estava ali, clamando, orando, intercedendo a Deus, para que aquele povo vencesse, para que aquele povo fosse liberto. Tudo que precisavam, para aquele povo precisavam fazer, era ficar ali e observar o seu Deus agindo e lutando por eles.
Tudo o que eles precisavam fazer era só observar o Deus agindo e lutando por eles. Existem momentos que na nossa vida, irmão, que a gente não precisa fazer nada, você sabia? Tem situação que você tem que agir. Eles estavam marchando, a ordem de Deus era marchar. A ordem de Deus era marchar. Mas nessa situação aqui, eles precisavam apenas observar. Observar o que Deus iria fazer com aquele exército do faraó, porque Deus já estava ali com a solução. O plano de Deus era perfeito, aquele plano de libertação era perfeito. Moisés informou o seu povo da morte certa dos soldados egípcios. Moisés disse aqui para aquele povo: nunca mais o tornareis a ver. Está aqui em Êxodo capítulo 14, versículo 11. Você vai ver isso. Deus havia revelado para o servo Moisés. Moisés sabia o que estava fazendo. Deus estava mostrando toda aquela situação, aquele líder. Aquele líder estava recebendo orientação de Deus. E tem coisa melhor do que você receber orientação de Deus? Aí aquele líder estava dando um norte para aquele povo. Porque eles tinham ficado meio assim desnorteados. E meio àquela situação de perseguição do exército do faraó. O povo de Deus tinha ficado meio desnorteado. Aí chega Moisés com a palavra de Deus e dá um nó. E diz o que vai acontecer. E encoraja aquele povo. E diz: não temas, olha para o Senhor, olha para o teu Deus. Esse exército desses egípcios que estão vindo aí para perseguir o meu povo, para perseguir o povo de Deus, eles todos vão perecer, nunca mais. Então existem situações que você só precisa observar. E foi o que o povo fez. Obedeceu. E toda aquela murmuração cessou. Cessou no meio de Israel. E aconteceu aquela história que todos conhecem, que é a passagem pelo meio do Mar Vermelho. Essa passagem aqui, ela é extraordinária, está na Bíblia Sagrada, e essa passagem aqui, ela é muito maravilhosa. A passagem do povo de Israel pelo meio do Mar Vermelho, a pé enxuto, está em Êxodo, no capítulo 14, versículos do 15 até o versículo 25. E eu vou ler essa passagem, porque ela é tão maravilhosa, e eu vou ler para os irmãos nesse momento. Êxodo 14, do 15 ao 25. E presta atenção no que essa passagem diz. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos digam, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército.
nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos. Então, até ao meio do mar, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá vendo aqui, irmãos, como foi a passagem pelo meio do mar? Esse texto aqui que eu li é Êxodo, capítulo 14, do 15 ao 25. Eu estou lendo aqui na Bíblia porque esse capítulo 14, ele é tão maravilhoso que eu estou conferindo aqui, juntamente com os irmãos, todo esse capítulo na mensagem de hoje. Tem algumas coisas interessantes, alguns versículos interessantes aqui nesse texto aqui que eu acabei de ler. O primeiro versículo que eu vou destacar aqui é Êxodo 14, 15, né? Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Que é o tema da mensagem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Porque clamas a mim? Marche. Essa era a mensagem de Deus para os israelitas, para Moisés. Porque, irmãos, tem hora que é para orar, mas tem hora que é para a gente agir, fazer a nossa parte. E a parte que eles tinham que fazer era marchar, era andar. A promessa de libertação dada pelo Senhor sobrepujou todo desespero e senso de falta de esperança. Aquele povo estava numa escravidão terrível há 430 anos. Aí de repente vem a promessa de libertação, e aquela promessa de libertação retirou do meio de Israel todo aquele desespero e toda aquela falta de esperança que aquele povo estava vivendo lá no Egito. Então, por que clamas a mim? Marche. Tem hora que a gente tem que orar, tem que clamar mesmo a Deus. Mas tem hora que a gente tem que agir. Tem a hora de agir. E era para marchar, era para o povo de Israel marchar. Aí Êxodo no capítulo 14, 16, 17 diz assim: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só.
E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Meus amados irmãos, Moisés aqui estava levantando o seu bordão para o grande e triunfante final. O bordão que havia sido usado anteriormente em várias pragas enviadas sobre o Egito, agora serviu para dividir as águas, abrindo um vale, abrindo um caminho pelo qual Israel podia caminhar no meio do mar, no qual o exército egípcio seria afogado. Moisés aqui mais uma vez se levanta como o libertador daquele povo, sendo usado por Deus para libertar aquele povo. Ele levanta o seu cajado, levanta o seu bordão, toca nas águas, o mar se abre e o povo de Israel começa a caminhar pelo meio do mar, a pé enxuto, a pé seco, o caminho no meio do mar. Servimos, meus amados irmãos, é o Deus que abre caminho até no meio do mar. Levanta-te, marche. Essa é a voz de Deus. Levanta-te e marche, porque clamas a mim. Marche nessa terra, meu irmão. Marche nessa terra. Vai à presença de Deus. Seja liberto. Seja liberto da escravidão egípcia. Você não precisa ter medo do exército de Faraó. O Deus que você serve é mais poderoso. É, meu irmão. Marche. Marche nessa terra. Seja vencedor. Vai triunfante. Como aquele povo de Israel. No meio daquele mar. Andando. Eu sei que eles iam glorificando a Deus também. Porque o milagre daquele, meu amado irmão, se a pessoa não der glória a Deus, diante de um mar aberto, vai dar glória a Deus com o quê? Imagina aí, eu numa situação dessa, meu amado irmão, eu glorificava, eu pulava, eu glorificava a Deus. Imagina aí um mar se abrindo diante de mim, um mar se abrindo assim, ó, e eu andando a pé enxuto, juntamente com aquele povo. A menina é um milagre grande. Grande milagre, grande bênção. Eu sei que a festa era grande. Aquele povo ia glorificando a Deus com aquele milagre. Com aquele prodígio. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que opera prodígio. É um Deus que abre caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E o exército de Faraó vai atrás. Mas perece. Mas perece. Os egípcios, eles perecem no meio do mar. Como está em Êxodo, no capítulo 14, do 26 ao 31, que eu vou ler aqui. Como eu disse para os irmãos, hoje eu ia ler esse capítulo inteiro aqui, porque a gente vai aqui devagarzinho, mas eu vou devagarzinho lendo aqui. Mas eu já estou finalizando. Vou ler aqui a parte que os egípcios perecem no meio do mar. Êxodo 14, do 26 ao 31. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força.
Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui os egípcios perecem no meio do mar. Israel atravessa o mar a pé enxuto. Quando sai o último israelita do mar, aí Moisés estende a mão sobre o mar se fecha, e todo o exército de Faraó perece no meio do Mar Vermelho. A nítida diferença aqui entre Israel e o Egito, ela é novamente evidenciada. Um povo é obstinado e está derrotado, que é os egípcios. Os mortos estão na praia, havendo reconhecido a vitória do Senhor. O outro povo está vivo na praia, que eram os israelitas, o povo de Deus, havendo atravessado o mar enxuto, reconhecendo a obra do Senhor, reverenciando e crendo nele e no seu servo Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos essa grande vitória do povo de Deus. Perceba que toda essa vitória, quem Deus deu foi Deus ao povo. O povo só precisou marchar no meio do mar, a pé enxuto, e observar a mão de Deus agindo em favor do povo de Deus. Então, que venhamos cada vez mais confiar nesse Deus. Essa história aqui, ela só aumenta mais a nossa fé em Deus. Porque quando Deus quer agir em favor do seu povo, mesmo que se levante um exército preparado, como o exército do Faraó, mesmo assim, o povo de Deus venceu aquela guerra, aquela batalha. O povo de Deus não tinha preparo algum para a guerra, porque eles eram escravos. Eles não tinham preparo algum para a guerra. Mas, como Deus disse, eu vou libertar, agiu com mão forte, com mão poderosa, e o Faraó não impediu aquela libertação. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos. E aqui a gente encerra essa série de mensagens. Foram 3 mensagens sobre o Êxodo. É claro que tem mais coisas aqui no Êxodo, tem o deserto, que a gente pode depois trazer mensagens sobre isso, né? Porque Israel passou 40 anos no deserto, e é claro que isso não está relatado apenas no livro de Êxodo, tem outras passagens também na Bíblia, tem quase o Pentateuco inteiro, falando sobre essa jornada dos israelitas até chegar à terra prometida, né? De Êxodo em diante. Então a gente vê isso aí, Deus agindo no meio do seu povo, e o povo de Deus consegue marchar sobre a terra e sair triunfante sobre o exército de Faraó. Então que Deus abençoe os nossos irmãos no nome de Jesus. Agora vamos a um momento de oração. Meu Deus e meu Pai, nós louvamos e exaltamos ao Teu nome, porque Tu és o Deus de verdade, não há outro além de Ti.
Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz. Muito obrigado pela tua presença. E aqui, Senhor, estamos proclamando a tua palavra, sabendo que o Senhor é um Deus que abençoa, que dá vitória ao seu povo. Que o Senhor tem um braço forte, o Senhor tem uma mão poderosa. E nós louvamos o teu nome porque o Senhor está do lado do seu povo, do povo que te adora, do povo que te ama, do povo que coloca a fé verdadeiramente no Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, colocando a nossa fé no Senhor, clamando, intercedendo a tua bênção pelos teus filhos que estão ligados na nossa programação. Abençoa, entra nesses lares, dando vitória em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero mandar aqui um abraço aí para o nosso irmão Branco, a irmã Eliette aí na Cidade do Ouro. Eles dizem que estão sempre ligados na Rádio Jaraguá FM e acompanha toda a programação da Rádio Jaraguá FM. Deus abençoe, irmão Branco, a irmã Eliette. Olha, estou chegando aqui ao final. Sábado eu vou estar aqui na Rádio Jaraguá FM com o programa Voz Evangélica, das 11 às 12h30. E avisar também que amanhã, quinta-feira, a Igreja de Cristo aqui em Jacobina já está funcionando aí de portas abertas, ok? Desde domingo. Os nossos trabalhos na sede é domingo, terça e quinta, às 18 horas. Estão acontecendo às 18 horas. Nós estamos aí obedecendo ao toque de recolher, que é às 20 horas. A gente sabe que a igreja ela foi reconhecida como essencial na cidade, mas existe aí um toque de recolher. Então a gente está obedecendo, a gente está realizando às 18 horas e terminando às 19h30. Então amanhã, quinta-feira, o culto de doutrina, às 18 horas, na sede aqui da Igreja de Cristo em Jacobina. A casa de oração fica na Rua dos Veteranos, número 180, Centro Matriz. Deus abençoe os nossos irmãos, no nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Aumente o volume do seu rádio e sinta a diferença. Super Rádio Jaraguá FM 94,5. Atenção, povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Luciano Nunes, do programa Manancial da Vida. Quero convidá-los a fazer parte do projeto Semeador Jaraguá, uma emissora 100% Jesus, um projeto que visa o crescimento do reino de Deus para Jacobina e região. Rádio Jaraguá Gospel FM. Este é um projeto evangelizador e precisa da sua ajuda para se manter de pé. Seja mais um sócio do Clube Semeador Jaraguá ou faça sua doação através do Banco do Brasil, agência 0135